No dia seguinte, conforme previsto, né, eu tive alta do hospital, né, na manhã do dia 2 de março de 1968. Em razão do ineditismo do caso, gangrena gasosa, Brasília acho que nunca tinha visto um caso desse, né? Mas, porque Brasília estava nascendo, tinha apenas 7 anos, então gangrena gasosa é uma coisa assim muito rara, né? Acontecia assim na guerra, falta de cuidados, sujeira, enfim, esse é o que se diz a respeito, né? Então é um caso que provavelmente ele foi inédito mesmo em Brasília, né? Depois chamou muita atenção o fato de um atleta na idade que tinha, né? Então assim, normalmente o atleta tem cuidados, né? Logicamente sim, né? E aí você, de repente, se vê numa situação dessa, então a coisa realmente foi assim, de uma explosão, vamos dizer assim, em Brasília, né? Porque foi um caso absurdo e ao mesmo tempo inédito, né? Então, logo cedo, a minha família, que já estava tramando isso, né, fez contato comigo no hospital e disse assim, olha, não tem condições de você vir para casa, porque a quadra onde eu morava, isso aqui é um mar de gente, né? Amigos, repórteres, curiosos, a população, não tem como você vir para casa. Então, você vai sair daí do hospital e vai direto para o aeroporto, né? Seu pai já providenciou tudo, vocês vão para São Paulo, ou melhor, especificamente para Santos, porque era a terra natal do meu pai, né? Então, foi assim que ocorreu. Eu saí do hospital no período da tarde, em vez de sair de manhã, né? E fui direto para o aeroporto e vim para Santos, né? E aí, em Santos, né, que eu tomei consciência de quão importante foi eu ter saído de Brasília. Porque se eu tivesse permanecido em Brasília, eu não teria sossego, porque a todo instante eu teria que estar encontrando pessoas, contando a história, como é que foi, como é que eu me machuquei, como é que... Enfim, eu ia ficar o tempo todo contando história, porque, lógico, as pessoas iam querer saber o que tinha acontecido comigo, porque essas coisas todas que fazem parte da vida, né? Então, essa minha ida para Santos foi muito importante, porque me poupou disso, né? E também uma outra coisa que eu sentia era o seguinte, as pessoas, elas conversavam comigo, mas elas demonstravam mesmo, expressavam a sua preocupação, né? Porque elas me viam agora como um deficiente, né? O cara não tem uma perna, é um deficiente, né? E essas crenças de todos, né? E é muito lógico, é natural, né? Que as pessoas pensem assim, bom, perder uma perna é deficiente, agora é deficiente. Está taxado, está rotulado, é isso aí, né? Então elas tinham medo também quanto ao meu futuro, né? Porque o cara era um atleta, né? Perde uma perna, acabou tudo, não tem outra coisa para fazer, né? E também tem uma coisa, naquela época não existia esporte paralímpico, para alguém chegar para ele, não, Paulo, pô, o esporte continua e tal, você agora vai fazer o esporte paralímpico. Naquela época não existia isso, então a coisa, o quadro era esse o quadro que tomava conta, que estava na cabeça das pessoas, né? Embora eu não pensasse dessa forma, assim, eu não sentia eu não conseguia viver de uma forma assim, eu não sabia, os meus pensamentos estavam ainda divagando, eu não sabia como seria a minha vida daí para frente, mas também aquilo não me abateu, né? Eu não tinha preocupação com o futuro, eu não tinha preocupação em ser deficiente, essas coisas não estavam me importunando, não. Mas, de toda forma, eu precisava, foi bom eu ter saído dali, porque por mais que eu não pensasse nisso, o tempo todo ouvindo, contando a história, eu não ia sair daquilo, então eu ia acabar absorvendo
né, esse pensamento, essas crenças, esses medos, eu ia acabar sucumbindo a eles, porque, afinal de contas, eu não sou diferente de ninguém, né? Então, se a maioria das pessoas está fazendo assim, ao meu redor, falando disso o tempo todo, eu não ia ficar imune a essa situação. Então, eu ia passar por dificuldades maiores ainda, o que não seria bom para mim, né? Então, essa minha ida para Santos foi primordial. Em Santos, eu pude sentar no banco da praia, ficar contemplando o mar, né? Uma coisa, via as ondas subindo, descendo, se diluindo no mar, depois outra onda subindo. Então, assim, uma coisa que eu sentia assim, uma renovação das coisas, né? E a natureza, também você está respirando também um outro ar, né? Você está num campo, no mar. Então, essas coisas estavam me fazendo muito bem, né? Eu sentava ali. Outra coisa importante em Santos é um orquidário que é um mini jardim botânico, né? Muitos pássaros, uma variedade de pássaros enorme, então um viveiro enorme, muitos animais, flores, assim, coisas belíssimas, né? Realmente um lugar paradisíaco. E eu ia para o orquidário também, a mesma coisa, sentava ali e ficava contemplando aquela beleza, né? Isso tudo ia me fazendo muito bem, sabe? Ia me renovando. Eu estava também já numa situação melhor, porque eu comecei a sair com uma dificuldade enorme, porque eu estava usando uma prótese. E, nossa senhora, fizeram uma prótese lá em Brasília. O Brasília só tinha 7 anos, gente. Então, assim, estava tudo por fazer. Então, tudo era muito precário. Então, fizeram lá uma perna de pau para mim lá, para eu andar, né? E aquilo me machucava, sabe? Era uma coisa assim, sangrava. Nossa, era um tormento para mim usar aquela perna. Mas era o que eu tinha e era isso que eu tinha que fazer. Então, a caminhada até o mar e a caminhada até o orquidário, eu morava ali perto, estava morando ali perto, mas era assim, um sacrifício muito grande, muito grande, muito grande, apesar, e ainda por cima sentindo dor, né? Então, quando eu sentava ali, eu não queria ir embora, eu ficava ali, porque ali era um alívio, eu descansava, eu não sentia dor, porque ali eu estava sentado, não estava fazendo força nem nada, né? Mas eu comecei, depois de uns dias, eu vi que eu fazia isso diariamente, né? Porque eu não ia ficar fechado dentro de casa, né? Embora eu tivesse que enfrentar essa dificuldade toda, mas eu sentia que aquilo estava me fazendo bem, porque eu me sentia renovado mesmo, né? A contemplação da beleza é uma coisa incrível, né? Eu estava vendo um mundo quadrado na minha frente, né? De repente, eu estou vendo aquela beleza toda, é um choque de qualidade que vale a pena, né? Então, eu estava me sentindo muito bem. E com isso também eu já estava dormindo melhor, eu estava me alimentando melhor, eu comecei a fazer exercícios por mim mesmo, em casa. Então, eu estava me sentindo mais forte, porque eu saí muito abatido, perdi muito peso, aquela coisa toda que todo mundo, quem já ficou em hospital sabe, né? A pessoa sai realmente fragilizada. Eu não era diferente, eu passei por tudo isso, né? Então, quando eu comecei a ver esse tipo de coisa, os meus pensamentos também começaram a ficar diferentes. Por quê? Antes eu via só um quadro negro, né? Agora eu estou vendo um quadro de beleza. Então, começou a confrontar as coisas, eu comecei a me renovar, me sentir melhor. Então, eu tive um outro elan para continuar a minha vida, né? Se bem que eu tinha desafios terríveis pela frente, né? Porque, primeiro, eu precisava ficar de pé, literalmente ficar de pé sobre todos os aspectos, né? Porque, lógico, eu estava caído, né? Eu estava, poxa, de repente, a experiência que eu tive, né? De ir até a academia e tentar dar uma aula, aquilo ali, eu estava tomando, agora que eu estava tomando consciência, né? Então eu precisava realmente ficar de pé em todos os aspectos, né? Me erguer, né?
depois eu tive que reaprender a andar, e ainda por cima com um objeto estranho, porque uma prótese é um objeto estranho, né? Então, assim, você tem que saber, eu ando primeiro, eu vou começar a caminhar primeiro com a prótese ou com a perna boa, né? Tudo isso você, né? Se você sai com a prótese, você tem dificuldade, você vai cair, entendeu? Você tem que sair com a perna boa. Então, esse tipo de coisa, eu tomei meus tomos na vida, lógico, né? Então, porque eu também era bem abusado também, né? Porque assim, quando eu fui fazer o teste da prótese, né? Isso 2 dias antes de eu sair do hospital, né? Então, só que eu fiz um teste, então, uma passarela com corrimão, né? E era a primeira vez, a primeira vez não machuca, né? Eu andei, não botei a mão no corrimão, nada, né? Não, apoia aqui, segura no corrimão. Eu pensei comigo, eu vou andar, se cair, eu sei cair, não vou me machucar, essa porcaria pode quebrar, mas eu não, né? Eu não vou me machucar, eu sou judoca, pô. Então, o medo é o medo, né? Então, quem não teve essa oportunidade como eu, de ser judoca, o que acontece? Um amputado tem um medo danado de andar, porque é muito inseguro e realmente pode cair, né? E se cair, eu não sei, o cara que não sabe cair, eu não sei o que pode acontecer com ele, né? Mas assim, eu não tinha esse medo, então isso facilitou a minha adaptação, né? Então esse foi o ponto, né? O terceiro ponto foi, talvez, ensinar judô, voltar a ensinar judô, sem demonstrar as técnicas, né? Então eu olhava esse quadro parecendo isso é impossível, né? Falei, poxa, então eu agora vou ter que lidar com a minha missão impossível, né? Tudo que eu tinha que passar, eu passei, né? Já fui amputado, já estou na rua, então já saí do hospital, não tem mais cuidado nenhum comigo, agora eu tenho que me cuidar. Então mudou radicalmente a minha vida, né? Daqui para frente, meu amigo, é você e mais você. Então esse foi o ponto, né? E eu precisava desse fortalecimento para poder encarar essa parada toda, né? E eu passei a lidar com tentando fazer a minha missão impossível ser possível. Vamos ver se a coisa vai dar certo, né? Um abraço, até o nosso próximo encontro.